Vamos lá? Vamos estudar. Hoje nossa aula será da página 26 a 32. Pega o lápis, a borracha. Vamos estudar? O que é histórias em quadrinhos? Alguém sabe o que é histórias em quadrinhos? A histórias em quadrinhos, ou HQ, é o nome dado à arte de narrar uma história por meio de desenhos e de textos dispostos em sequência, normalmente na horizontal, ou seja, reto. Essas informações, elas possuem enredo, personagem, tempo, lugar e desfecho. Ou seja, então nós iremos estar lendo, narrando as historinhas, nos absorvendo de conhecimento, para depois estarmos lendo a forma como o Cebolinha está falando na historinha, né? De uma forma assim rápida, características das histórias em quadrinhos. Primeiro, o diálogo entre os personagens aparece através de balões. Segundo, os sinais de pontuações variam conforme o modo como os personagens revelam seus sentimentos, e como raiva, espanto, alegria e tristeza. Características das histórias em quadrinho. Quais são as características das histórias? Há também a presença das onomatopeias, definida como palavras que tentam reproduzir os sons. Exemplo, o tic-tac. Temos aqui o cabrum, como som de trovão, o tic-tac, como som dos ponteiros do relógio, entre outros. Temos aqui histórias em quadrinho, Cascão em O Susto. Observe aí, né? Nós temos na primeira imagem. Percebam que no primeiro quadrinho o Cascão se aproxima do Cebolinha. Depois ele já está pensando no que pode acontecer com ele, certo? E aí depois, no outro quadrinho, na outra página, ele já volta com um saquinho para tentar estourar no ouvido do Cascão, do Cebolinha. Observe a imagem. Vamos interpretar as questões. Número 1. Você conhece os personagens dessa história? Quem são eles? Então, você vai estar escrevendo os personagens da história. Número 2. Quem é o personagem principal dessa história em quadrinho? O Cascão ou o Cebolinha? O que você acha? Então, onde podemos encontrar essas informações no texto? Então, você vai também estar escrevendo em busca do texto. Número 3. Qual é o título da história? Letra A. Que recursos foram utilizados para dar destaque ao título? A letra B. Qual é o efeito dos sentidos que esses recursos ajudam a construir? De um incêndio na história ou de que alguém irá se assustar na história? Então, você vai estar aqui escolhendo um dos dois. Número 4, página 28. Qual é o plano do Cascão no início da história? O que vocês acham? Número 5. Como ficamos sabendo do plano? Como ficamos sabendo do plano dele? Então, você vai estar escrevendo nesse espaço. Número 6. O que impede Cascão de concretizar seu plano? Você vai marcar um dos três, vai ler e está marcando. Número 7. Apenas uma palavra aparece ao longo dessa história. Transcreva. Então, você vai estar escrevendo nessa história aí. O que significa? O que ela significa? O que você acha? Número 8. Quantos quadrinhos formam essa história? Então, quantos quadrinhos que formam essa história? São 11 ou 12? Página 31. Letra A. Em qual quadrinho o Cascão elabora seu plano? O que você acha? Então, você vai estar escrevendo nesse espaço. Letra B. Qual quadrinho o plano de Cascão é interrompido? Então, qual dos tipos? Letra C. Qual é a função do suspense criado ao longo da história? E a número 9. O que torna a história engraçada? O que vocês acham que torna a história engraçada? Número 10. Complete o esquema com base na história em quadrinhos lida. Então, nós temos situação inicial, situação inusitada e desfecho. Então, a primeira, o que você iria fazer?
O Cascão encontra o Cebolinha e tem a ideia de assustá-lo. Na segunda, o Cascão se assusta com o barulho de um trovão. Letra B, Cascão foge assustado sem concluir seu plano. Então, vocês observem aí a número 11. Na história em quadrinhos, os personagens têm fala, sim ou não? Sim. Como podemos saber o que eles sentem ou pensam? Então, pela experiência, né? Então, vocês estarão escrevendo essa daí. Número 12. O que as expressões de Cebolinha indicam em cada quadrinho? Observe a imagem. Qual é a primeira? Despreocupado. A segunda. E a terceira? Nós temos a quarta e a quinta. Espero que dê tudo certo, tá? E que vocês possam estar organizando o melhor trabalho da melhor forma possível. Vamos brincar? Observe essa médica, ela fala com pessoas surdas, tá? Então, vamos estar observando o que ela fez para nós. Letra A. Como as pessoas das fotos estão se comunicando? O que vocês acham? Letra B. Elas estão usando linguagem verbal ou não verbal? O que vocês acham? Letra C. Você conhece o alfabeto manual? Qual é o objetivo desse alfabeto? Então, o alfabeto manual é um sistema de representação das letras. Então, vocês podem estar observando aí a imagem. Este é o alfabeto em Libras. Ele é utilizado pelas pessoas, pelos alunos surdos, e que tem como objetivo estar soletrando com as mãos os nomes das pessoas, dos lugares, os rótulos, os endereços.